Cobra-nos, Senhor. Estamos retornando para darmos continuidade a este propósito de 5 dias, sendo hoje o 3º dia, para aprender como ter e manter a cobertura e proteção de Deus em nossas vidas, famílias, negócios e em tudo o que fazemos. Neste momento, peço que você tenha em mãos a sua Bíblia, o seu caderno para anotação, um bloco, uma caneta ou lápis. Vá para o seu local secreto de adoração. Vamos orar para agradecer ao Senhor pelos 2 versículos concedidos no dia de hoje, 1 de Coríntios capítulo 14, versículo 13, e o livro de Mateus capítulo 6, versículo 33. Pai amado, bendito, estamos aqui reunidos em Sua santa presença, Pai, para que possamos aprender mais de Ti, para que possamos compreender as Suas ordens para as nossas vidas, para o Seu ministério. Pedimos para que o Espírito Santo nos conduza no caminho perfeito e assim continuarmos a fazer segundo a Sua vontade, para a grande comissão, para a grande obra a Seu favor. Em nome de Jesus, pedimos para que o Espírito Santo semeie as palavras segundo o que temos proposto para o dia de hoje. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, neste 3º dia vamos falar sobre ordem. Deus é um Deus de ordem. 1 de Coríntios capítulo 14, versículo 13. E não pode operar em desordem. Por isso não há cobertura de Deus na desordem e no caos. Quando há desordem, nós estamos expostos a tudo que Satanás quer fazer para nos destruir. Por isso é importante que analisemos em quais áreas de nossas vidas há algo desordenado e quais áreas estão fora do lugar para corrigi-lo. Olha, às vezes podemos ter desordem nas finanças ao administrar mal os recursos, no trabalho, na administração de tempo e outras áreas da vida. É necessário que ordenemos as prioridades para ter o favor de Deus. As suas prioridades devem ser Deus, a sua família, o seu ministério ou trabalho, mas nunca o contrário. Se a sua família está acima de Deus, você está em desordem. Se o seu trabalho ou ministério é mais importante do que a sua família, isso também é desordem. Deus deve ser sempre nossa prioridade. Por isso a Bíblia nos ensina a buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6, versículo 33. Quando você coloca as suas prioridades em ordem, você vai ver o que a bênção e a proteção de Deus estão naquilo que você ama. Amém? Vamos para a batalha. No livro 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 33, a palavra diz: porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Que poderosa palavra para o dia de hoje, porque Deus não é de confusão. Deus não é de confusão. Guarde isso na sua cabeça. O ministério cristão precisa andar em bom testemunho para que Deus seja glorificado. Sim. Olha só, nesses últimos dias eu tenho percebido muita confusão no corpo de Cristo. Por onde eu ando, tenho ouvido e visto coisas de arrepiar os cabelos
e que está trazendo muitos danos ao corpo de Cristo. Eu sei que confusão dentro da igreja não é algo de agora. Igreja, não só a igreja de Cristo, as estruturas, mas somos nós. De fato, isso tem sido uma das armas mais usadas por Satanás para distrair os cristãos, tirando-os do foco do alvo principal, que é Cristo. Bem tirado de muitos a alegria de servir em suas obras. Melhor dizendo, corrigindo, em sua obra. Quando existe algum tipo de confusão, a primeira coisa que o ser humano tem é o seguinte: vou deixar para lá Deus. Deixa ele para lá. Não vou tocar mais nisso. Isso não é para mim. Olha, tenho observado que problemas de relacionamentos, principalmente pela ausência de uma boa comunicação, tem sido um dos fatores principais para esses incêndios que surgem no meio do corpo de Cristo para a destruição. Sempre vai ter um querendo ter a razão, que sabe de tudo e tem razão. E sempre haverá a parte mais errada da história. Essas confusões atrasam demais o plano de Deus na vida de um cristão, como também de uma congregação e também dos seus líderes. Enfim, muita coisa boa é prejudicada no trabalho de viver apagando grandes incêndios e também pequenos focos de incêndio. Isso tem cansado as pessoas, principalmente quando a confusão se torna corriqueira dentro da igreja, do seu lar, no trabalho. E além do desgaste, isso vai destruindo aos poucos o que com tanto amor foi construído ao longo dos meses e até mesmo anos. O que fazer então? Eis a pergunta para hoje, para este momento. A maneira bíblica para se resolver isso é procurar sentar, conversar, resolver o problema em amor, olhar olho no olho, falar a verdade, denunciar o pecado com provas, se for o caso, etc. Temos que agir com sabedoria, movidos pelo amor de Deus para lidar com pessoas e as confusões que surgem. Pois cada indivíduo é um universo de informações e só saberemos o que ele está pensando sobre uma certa situação se ele falar o que realmente aconteceu ou está acontecendo, sem levantar julgamento. Isso é importante. Eu sei que para haver uma reconciliação entre duas partes ou um grupo, por exemplo, não depende somente de uma parte, e sim de duas partes. Mas independente do que a outra parte vai fazer ou falar, você está disposto a fazer a sua parte, certo? Alguém está sabendo pela sua boca dos problemas que ocorrem contigo? Ou será que você está proliferando esse vírus de rancor, mágoa ou qualquer outro tipo de sentimento faccioso no meio da sua família, do seu trabalho, no seu relacionamento? Olha o que diz o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam a vossa carne? Isso também serve para ser aplicado na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Pois o veículo da confusão traz consigo toda espécie de coisas ruins, não somente para uma igreja, mas também para dentro da sua casa, do seu casamento, com seus filhos, nos seus negócios, finanças, saúde. Sabe como resolvemos isso? Andando no Espírito, meu irmão, minha irmã. Andando em amor. É uma luta. Não é fácil. Temos que amadurecer, sermos sábios através da sabedoria de Deus. Não pela fofoca ou pela excesso de achismo, ou eu tenho razão.
Não vamos deixar Satanás ter vantagem sobre nós. Mas vamos manifestar a bondade de Deus, a graça, a compaixão, o zelo pelas coisas do Senhor, o amor e a fé sem fingimento. E alguns, na tentativa de resolver a confusão, acham que mudar de igreja ou mudar de relacionamento vai resolver. É a solução. O que adianta mudar de igreja, ou de relacionamento, ou de trabalho sem transformar o seu caráter? Só vai levar o problema para outra igreja, para um outro relacionamento, ou até pior. Não seja um covarde, um frouxo. Deus não te deu um espírito de covardia. Encare os seus problemas e resolva na fé e no amor do Senhor, da forma bíblica. Se torne o padrão dos céus no procedimento, no amor, na fé, na pureza e na palavra. Se torne a cada dia uma pessoa mais confiável, que não se associa com pecados, com fofocas, nem com erros de comportamento dos outros, seja ouvindo ou falando, que trazem danos ao corpo de Cristo, à sua família, ao seu ministério, ao seu projeto, mas se torne um guardião um dos outros em amor, protegendo sua vida, sua família, os seus negócios, a sua saúde, o seu relacionamento, como também toda a igreja. Mantendo o vínculo de paz, porque Deus não é um Deus de confusão. Olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. A palavra diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A palavra não diz buscai primeiramente a fofoca, o adultério, a masturbação, o uso de drogas, o uso de bebidas, vai para um pagode, vai para um forró, vai para um centro espírita. Não. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. As ansiedades nada ajudam o discipulado de Cristo. Ele nos traz grande conforto ao lidar até mesmo com as coisas mais elementares da nossa vida, como alimento e abrigo. O discípulo de Jesus, que somos nós, não deve andar ansioso por coisa alguma. Muito pelo contrário, se Deus trata os pássaros e as plantas com tanto carinho, quanto mais cuidado terá pelos que Ele chama a sua família. Todas essas ansiedades são muitas vezes avolumadas na vida daqueles que estão aí na labuta, trabalhando, que estão lutando contra a carne, contra os desejos pecaminosos, mas o Senhor é fiel e tem sempre suprido as suas necessidades. Não importa a sua situação hoje, saiba que Deus tem o melhor para a sua vida. Não dê ouvidos às intrigas, às façanhas do inimigo, mas dê a voz de Deus. Aqueles que seguem a Cristo são conclamados a buscar, acima de tudo, o mais, o reino de Deus e a sua justiça. O verbo buscar subentende estar continuamente ocupado na busca de alguma coisa ou fazendo um esforço vigoroso e diligente para obter algo. Cristo menciona 2 objetos da nossa busca. Primeiro, o reino de Deus. Devemos buscar diligentemente a demonstração da sabedoria e do poder de Deus em nossa vida e em nossas reuniões. Isso é uma ordem. Devemos orar para que o reino de Deus se manifeste no gracioso poder do Espírito Santo para salvar pecadores, para destruir a influência demoníaca, para curar os enfermos e para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Segundo, sua justiça. Com a ajuda do Espírito Santo, devemos procurar obedecer aos mandamentos de Cristo, ter a sua justiça, permanecer separados do mundo e demonstrar o seu amor para com todos. Jesus Cristo, meu irmão, nos ensinou que temos que buscar em primeiro lugar
o reino de Deus. E o resto nos será acrescentado. Isso é fato, é verdade. Quando você começa a entrar em desespero e colocar a carroça na frente da boiada, dá tudo errado. Não entenda esse resto com miséria ou pouca coisa. Ele nos faz uma promessa com duas bênçãos. Uma de longo prazo, que é a vida eterna, e uma em curto prazo. E tudo onde colocares a mão será bendito. Comereis o melhor desta terra. Irmãos, entenda que a prosperidade de Deus é um benefício nosso, direito dado por Deus para que a gente use enquanto estivermos aqui na terra, para que sejamos exemplos do que Deus faz a curto e a longo prazo em nossas vidas. O segredo de vivermos comendo o melhor desta terra e o nosso compromisso com Deus. O nosso dízimo. Dê a sua primícia, seja fiel e experimente a dependência financeira do Senhor. Eu gostaria que você repetisse esse pensamento comigo. Buscar, perseguir sem desistir. O senhorio de Deus sobre a sua vida e a santidade que Ele exige na sua vida diária. As outras coisas que perseguimos são temporárias. Somente Deus e seu reino restam. No processo de perseguir o reino de Deus e a sua justiça, você descobrirá que o Deus que lhe dá o reino e a justiça também lhe abençoará com as coisas desta vida que você precisa. Você não irá passar fome, porque a ordem do Senhor é: pois buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão-vos acrescentadas. Você crê nisso? Deus deve ser sempre a nossa prioridade. Não pode ser dinheiro, trabalho, colocar a família à frente de Deus. Deus é a prioridade. Família em segundo lugar, trabalho, finanças, saúde. Isso tudo é desordem. Quando você começa a colocar os desejos da carne à frente de tudo, é desordem. Mas a ordem de hoje, devemos buscar a Deus, e ele deve ser a nossa prioridade. A palavra de hoje foi semeada para a honra e a glória do Senhor. Vamos orar juntos. Amado Deus, obrigado por falar a minha vida hoje. Eu lhe peço que me mostre quais áreas da minha vida não estão em ordem e tudo que eu preciso consertar para ter uma vida agradável a Ti, meu Pai. Ajuda-me a ter as prioridades corretas e que você seja sempre o primeiro e o mais importante na minha vida. Pai, nos ensina primeiramente a Te amar e ter nossa vida voltada para as coisas espirituais. Acrescenta na nossa vida aquilo que tens preparado para nós. Abre os nossos olhos e coração para que possamos ser fiel e entender seu mover em nossas vidas, Pai. Somente em Ti acho aquilo que satisfaz os desejos da minha alma, Senhor. As coisas que capturam os meus olhos se tornam entediantes depois de pouco tempo. As coisas artificiais que tenho perseguido, todos os meus anseios viciosos, deixaram-me vazio e escravizados, Pai. Acha esperança e ajuda somente no Senhor. Por favor, Pai, fique perto de mim para me ajudar, corrigir, disciplinar, guiar, moldar para a sua glória. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todo sempre.
Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que Deus te abençoe.